E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de mais nada, já considera se inscrever, deixa o seu like. Eu tenho a meta de 2.000 inscritos, então já dá aquela força. E hoje, trazendo esse vídeo em tom de atualização, na manhã dessa quarta-feira nós tivemos uma grande volatilidade dentro do mercado por algumas situações envolvendo Trump e Jerome Powell, presidente do Fed, mais uma vez. Então você está vendo, né? Nós temos o índice dólar aqui com uma variação de mais de 1% em questão de uma hora. Tudo ocasionado por alguns rumores que eu já vou mostrar para vocês. O S&P 500 também tombou legal na parte da manhã e o ouro disparou, tá? Renovando até mesmo a máxima da nossa atual semana. Agora, o que aconteceu? Tá? Vamos conversar um pouco aí sobre esse cenário, o que isso implica e a influência dele dentro do mercado de cripto. Então aqui, ó, Trump nega o plano de demitir Powell após apresentar ideia aos legisladores. Na parte da manhã, New York Times publicou ali uma matéria dizendo que o Trump, né, apresentou um projeto, uma ideia aos legisladores republicanos de demitir o Jerome Powell. Para quem está acompanhando, né, esse meio ano praticamente de governo Trump, já sabe que ele está sendo um grande crítico da forma como o Powell está levando a política monetária, as taxas de juros, que se a gente for pontuar é de forma conservadora em relação até mesmo à meta de inflação. Quando isso aconteceu, os índices tombaram, tá? E o ouro disparou até por uma questão de interferência política que nos levaria a pensar, né, de que forma Trump faria isso. Eu quero relembrar com você de forma muito breve, tá? O que acontece sobre essa questão do mandato do presidente do Fed. Então, assim, o Trump, de forma oficial, ele não pode demitir o presidente do Banco Central. Para começar, que o Federal Reserve é uma entidade ali independente do governo, tá? Então ele tem um mandato fixo ali por lei interna do próprio Federal Reserve. E nesse caso, o presidente americano ele não pode demitir o presidente do Banco Central, tá? Ao longo do processo ele vai indicar um novo nome, tá? Dentro desse mandato, mas não pode demitir. Ao longo desse mandato do presidente do Fed, ele pode ser removido por questões de justa causa, né? Que seria como má conduta, incompetência grave, né? Na forma como ele administrou, ou a violação de alguma lei, por exemplo. Se Trump fosse decidir, né, realmente eu vou demitir e quero indicar um novo nome que faça aquilo que eu quero, né, busque ali o corte de juros, passaria por algumas etapas relativamente complexas, tá? Para começar aqui, o Congresso americano teria que iniciar um processo de mudança de lei interna do Federal Reserve, né, do que seria o Banco Central, que é um processo complexo e que teria que ter apoio bipartidário, por exemplo, então é politicamente muito difícil que isso aconteça. Caso seja comprovado uma má conduta por parte do presidente do Fed, né? Aí sim, o Departamento de Justiça americano poderia iniciar o processo do que seria um impeachment do presidente do Banco Central e a partir desse ponto, né, haveria indicação de um novo, beleza? E o que pode estar acontecendo, que já foi no passado, né, no governo Trump 1.0, que é a questão de forçar uma renúncia, tá? Com uma pressão pública por parte do Donald Trump. Então, o Trump ele vem tendo uma pressão grande em cima do Powell, né? Falando que ele está sendo incompetente, que ele está atrasado, já deveria ter cortado juros. Isso aconteceu no passado também e pode ser uma estratégia política, né, de pressionar a renúncia do Powell e a partir disso Trump indicar um novo nome. Então, para você ver que esses rumores ele causa volatilidade no mercado, tá? No mercado tradicional principalmente, e acaba não levando a lugar algum, tá? Já que não há comprovadamente nenhuma incompetência, nenhuma falha grave ou violação de lei por parte do Powell. A gente precisa lembrar que as decisões de juros, né, a parte de política monetária, ela não é decidida sozinho pelo presidente do Banco Central e existe um comitê que vota nessas decisões, né? Então a mudança do presidente do Banco Central é só a primeira parte. Vide o exemplo aqui no Brasil, onde o atual governo, numa tentativa frustrada de forçar os juros para baixo, indicou o presidente do Banco Central como eles queriam, e ele até então só aumentou juros. Né? De forma muito técnica, o comitê seguiu votando para esse aumento de juros, dada a situação atual em que o nosso país passa ali por uma pressão ainda inflacionária e, claro, uma crise de confiança em relação à nossa dívida pública, beleza?
Então, para mostrar que isso não é possível, mas num cenário onde, por pressão pública, o Powell pudesse renunciar e houvesse a indicação de um novo nome por Donald Trump, aí sim, nós podemos observar aqui, ó, qual seria a reação de um dólar mais fraco, justamente porque o Trump priorizaria colocar um nome que cedesse à sua pressão de corte de juros enfraqueceria o dólar. Temporariamente, a gente teve queda no índice, mas um corte de juros, né, um pouco mais antecipado traria, sem dúvidas, aí um movimento mais positivo para índices. E para o mercado de cripto, que nesse dia de hoje, vou dizer para vocês, foi o mais resiliente, tá? Aos críticos do Bitcoin, você já sabe disso, ó, Bitcoin ficou estável no momento de toda essa volatilidade. Sem dúvidas, mais liquidez promovida por corte de juros traria para a gente um mercado de alta muito forte ainda, tá? Sigo lá com o meu alvo dos 130 mil dólares, independente desse cenário acontecer, mas se acontece, o 130 já é muito perto para isso, beleza? Seguindo a atualização mais rápida, o mercado cripto segue se recuperando muito bem, com destaque mais uma vez e comentando de novo para Solana e para Ethereum. Ethereum parece que buscando claramente o alvo dos 4 mil dólares ao longo das próximas semanas. E a curto prazo, para posicionamento, é interessante buscar níveis de sobrevenda. No momento em que o mercado corrigir e atingir níveis de sobrevenda pelo próprio RSI, por exemplo, você escalonando alguns pontos de compra vai fazer bastante sentido. Fechado? Então, essa foi a atualização de hoje, até para você entender no que implicaria essa mudança de um presidente do Banco Central. Lembrando que ela não é possível por um meio legal de que Trump demita o presidente do Banco Central, mas sim, né, por meio da pressão, acabe cedendo a uma renúncia, tá? O que eu acredito que não aconteça, né? De certa forma, o que a gente tem acompanhado é que Powell pretende terminar aí todo o seu mandato dentro do Banco Central americano. Fechado? Espero que você tenha curtido essa atualização, todo o conteúdo, que isso tenha trazido vários insights para você. Lembrando, meta de 2 mil inscritos, se inscreve caso você queira acompanhar mais de perto aquilo que eu estou fazendo dentro do mercado em tempo real. Meu link aqui do Instagram segue abaixo, então me acompanha por lá, valeu e até a próxima.